Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre a polis grega. O crescimento demográfico e a escassez de terras férteis vão ser um elemento importante para a gente entender o período arcaico. Gênios de uma região, já próximos culturalmente, foram se organizando para a defesa das terras férteis. As alianças levaram ao enfraquecimento do pátrio familias e ao fortalecimento de um chefe militar supremo, o Basileu. Nesse contexto, a vida urbana vai renascer a partir do século 8 a.C. Vai surgir, nesse momento, a polis, cidade-estado. Cada polis constituía-se em uma instituição política independente, com um pequeno estado soberano, que articulava o espaço urbano e a área rural próxima. Os laços de parentesco dos diversos clãs e tribos integrantes de uma polis mantinham-se como referências e remetiam a uma ancestralidade comum, em geral lendária ou mítica. A partir do século 8 a.C., a ágora vai se tornar o ponto central da vida social e política dos gregos. A ágora era uma praça pública, um lugar de reuniões. Nela se dava o exercício da política, da disputa, da competição, do convencimento. A palavra, anteriormente marcada pelos rituais e pelas narrativas dos aedos, passou a ser instrumento político do debate e da discussão. A palavra era vinculada a uma divindade, Peitó, que era a deusa da persuasão e da sedução. A argumentação necessária ao convencimento nos debates exigia o desenvolvimento da racionalidade e da retórica. A política grega era essencialmente o exercício da linguagem e da reflexão. Existe um ponto em comum entre as cidades-estados gregas: a escravidão. A escravidão, ou seja, a sujeição de seres humanos à condição de propriedade de pessoas ou da polis, foi uma das características marcantes do mundo grego. Durante o período arcaico, a economia estava baseada no pastoreio e na agricultura. As escassas terras férteis eram controladas pelos chefes dos clãs. Esses chefes constituíam aristocracias e consideravam-se os descendentes dos heróis míticos. Na prática, as aristocracias controlavam as melhores terras e os poderes políticos e jurídicos das cidades-estados gregas. Entre 750 e 550 a.C., organizaram-se migrações de gregos em grupos que se aventuravam pelo mar Mediterrâneo em busca de terras onde pudessem se estabelecer. A colonização grega garantiu por meio da conquista a expansão da cultura helênica pelo Mediterrâneo e a fundação de diversas outras pequenas cidades-estado independentes. Do ponto de vista externo, os gregos começaram a rivalizar com os fenícios, que controlavam boa parte do comércio no Mediterrâneo. Uma das principais cidades-estados na Grécia foi Esparta. De acordo com a mitologia, Lacédemon, filho de Zeus, casou-se com Esparta, filha do rio Eurotas, e definiu a denominação da capital do seu reino, com o nome de sua esposa, Esparta. Lacédemon era também conhecido como Lacon, e a região denominada por seus descendentes como Lacônia. Esparta estava localizada na Lacônia, em torno do rio Eurotas, que formava um vale de terras férteis que favoreciam a agricultura. Descendentes dos dórios, os espartanos submeteram os messênios e toda a região da Lacônia, transformando a população conquistada em ilotas, que deviam aos espartanos uma parte da produção extraída de suas terras. A condição dos ilotas seria próxima ao da servidão. Além dos ilotas que se dedicavam a atividades agrícolas e pastoris, também haviam os periecos. Os periecos eram estrangeiros livres que tinham direitos políticos limitados, deviam prestar serviço militar a Esparta, ocupavam-se das atividades mercantis e habitavam as terras das periferias da cidade. A partir das conquistas, foi se consolidando o caráter militar da cidade-estado de Esparta. Os cidadãos espartanos não se prestavam a atividades manuais
e se dedicavam integralmente aos treinos para a guerra. Desde os 7 anos, os meninos recebiam treinamento militar, que consistia em viver em acampamentos, praticar exercícios, participar de competições e suportar provações físicas. O rígido controle disciplinar e o baixo estímulo às atividades intelectuais não permitiram que em Esparta a palavra se desenvolvesse como um instrumento da política. As decisões coletivas eram tomadas em assembleias formadas por guerreiros que tivessem mais de 30 anos. E as assembleias eram controladas pela gerúsia, que era um conselho dos mais velhos. Após completar 30 anos, o espartano tornava-se um cidadão pleno. O vocabulário reduzido da imensa maioria dos espartanos ficaria registrado na palavra laconismo, derivada da região da Lacônia. Outra cidade-estado importante na Grécia foi Atenas. De acordo com a mitologia, Zeus engoliu sua primeira esposa, Metis, ainda grávida. Isso ocorreu porque a previsão de Urano e de Geia indicavam que Metis daria à luz a uma filha, cuja descendência arrebataria o poder de Zeus. Meses depois, Zeus passou a ter dores de cabeça insuportáveis e ordenou ao deus Hefesto que lhe abrisse o crânio com um machado, de onde saiu a deusa Atena, armada de uma lança. Nascida da cabeça de Zeus, Atena era considerada a deusa da sabedoria, do conhecimento, das artes e da estratégia militar. Conhecida como a Grande Mãe em diversas partes da Grécia, tornou-se protetora da cidade de Atenas, instalada no Parthenon, templo construído na Acrópole, a parte mais alta da cidade. Estabelecida numa região de poucas terras férteis, sua produção agrícola estava baseada em oliveiras e vinhas. Em torno do século 8 a.C., detentores das melhores terras, eles passaram a formar uma oligarquia. Os aristocratas deliberavam sobre a guerra e a administração da cidade. Dividiam entre si os cargos públicos e aplicavam a justiça. Camponeses e artesãos vão se mostrar insatisfeitos com essa política. Muitos haviam perdido suas terras e posses, e até mesmo submetidos à condição de escravos, devido a dívidas contraídas. Ao longo do século 7 a.C., Atenas atravessava uma grave crise social. A transformação das leis em leis escritas, atribuída ao legislador Drácon em 620 a.C., foi uma das primeiras medidas adotadas para tentar amenizar a situação, mas isso ainda não era suficiente. As tensões sociais em Atenas ainda persistiam porque os aristocratas dominavam o jogo político. Entre 560 e 527 a.C., sob a tirania de Pisístrato, setores mais conservadores da aristocracia foram exilados e suas terras confiscadas e distribuídas a atenienses pobres. É nesse contexto de reformas sociais que os tiranos assumem o poder. A tirania era, portanto, uma forma de governo centralizada em um líder com forte apelo popular. Em 594 a.C., com o poeta Solon, vai se estabelecer o fim da escravidão por dívidas. E também vai se ampliar a participação da população ateniense na vida política da cidade. As reformas atendiam às reivindicações dos comerciantes, que ampliaram também os seus direitos políticos, ocupando cargos de destaque. O processo de reformas políticas vai se completar na tirania de Clístenes, entre 508 e 507 a.C. Clístenes retirou a maioria da parte dos privilégios políticos dos aristocratas, ampliou a ocupação dos cargos públicos pelos setores populares e estendeu a participação na Assembleia a todos os cidadãos atenienses. Com suas reformas, consolidavam-se então um processo de mais de 100 anos que desembocou na democracia, o governo do povo. Para evitar que a tirania se tornasse um risco à democracia, foi estabelecido o ostracismo, o exílio de um indivíduo por 10 anos. Era decidido pelo voto na Assembleia, num quórum mínimo de 6.000 cidadãos. No início do século V a.C., a cidadania em Atenas era estendida a todos os homens adultos nascidos de pai e mãe atenienses. Os estrangeiros, as mulheres e os escravos não tinham direitos políticos e nem participavam da vida política em Atenas. Essas eram as fronteiras da democracia ateniense.
Em Atenas, as mulheres não tinham direito de participação das assembleias e não podiam exercer cargos públicos. Nos tribunais, deveriam estar acompanhadas de um homem que as representasse e não podiam possuir bens e receber herança. Em geral, suas vidas restringiam-se aos domínios domésticos e aos cuidados com a família. Ao contrário do que ocorria em Atenas, as mulheres espartanas tinham direitos à participação política e social. Até os 7 anos recebiam a mesma educação que os homens. Elas deveriam dedicar-se a exercícios físicos para gerarem filhos saudáveis e recebiam treinamento militar. Podiam possuir propriedades e administravam as posses da família na ausência de seus maridos. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.